Oi, meus amores, o vídeo de hoje é mais uma aula prática no laboratório. Então, bora comigo! Hoje vai ver a parte do nervoso e vão ver a parte o momento de a conexão que existe entre o sistema circulatório e respiratório, que é o cardiovascular. Aí na semana que vem vai ver mais a parte anatômica do respiratório e do circulatório. Tá tudo já aqui, porque eu dei aula sábado, isso aqui tudo, o pessoal do ponto 9. Não, tem que fazer o que eu tenho que fazer. Interpretar esses estímulos e elaborar uma resposta específica. Seja ela voluntária ou involuntária. Uma rede de nervos liga vários órgãos do corpo ao cérebro. São esses nervos que enviam os estímulos ao cérebro. Ele interpreta e produz uma resposta. Por exemplo, ao machucar uma parte do corpo, é o sistema nervoso que envia essa informação ao cérebro em resposta à situação de dor. Existem também aqueles reflexos. Por exemplo, sabe quando a gente pisa em algum espinho, uma coisa que fura o pé, não automaticamente tira a perna? Você não tem que parar e pensar, está furando meu pé, deixa eu levantar. Não, é uma coisa automática, um reflexo. Isso é sistema nervoso. A gente tem sensores, né, de dor, quando eles são ativados, eles mandam uma resposta para o sistema nervoso central e volta como um reflexo. Isso se aplica ao reflexo pupilar, aquela retração da pupila, né, dilatação de acordo com a luz. Quando a gente encosta alguma coisa quente também, a mão também tem esse reflexo de retirada do braço. Isso tudo são reflexos do nosso corpo que são involuntários até. Apesar de estar envolvendo musculatura esquelética, mas eles acontecem de uma maneira involuntária. O sistema nervoso também envia comandos para garantir o controle, que o coração continue batendo, que os pulmões funcionem, que os alimentos sejam digeridos adequadamente, que o sistema esqueletal entre em ação. Toda a fisiologia do corpo humano, inclusive o sistema endócrino, é comandado pelo sistema nervoso. O sistema endócrino é o segundo centro de controle do nosso corpo, mas aí já é um controle hormonal. Mas ele é extremamente importante, ele também controla todo o funcionamento do nosso corpo, por meio de hormônios, ou neurohormônios, no caso dos hormônios da neurohipófise. A hipófise, que é a principal glândula da gente, que produz 6 hormônios, a neurohipófise e a neurohipófise mais 2, ela é controlada pelo hipotálamo, que está no sistema nervoso central. Que é o sistema nervoso central. Ele é quem comanda. O encéfalo é o principal centro de controle e comando das ações do corpo. Ele é formado pelo cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, tálamo e hipotálamo. Já a medula espinhal é subordinada ao cérebro, embora possa agir de forma independente. Esses reflexos que eu falei de encostei numa coisa quente, eu tiro a mão, pisei em alguma coisa, volta, a resposta é tão rápida que ela não chega a vir para o encéfalo ou o cérebro. A resposta já é a nível medular. Os outros no nervoso central, porque vai até nível medula. Ela vem para o neurônio aferente, chega na medula e a resposta já volta imediatamente, promovendo a contração da musculatura necessária para a retirada do que está sendo, né, queimado ou sentido dor. Entendeu? É um arco reflexo que acontece a nível de medula. Tá? A medula é considerada o centro dos arcos reflexos, ou seja, o caminho dos impulsos que provocam as ações involuntárias no corpo. Trata-se de um tecido nervoso que passa por dentro da coluna vertebral e se conecta ao tronco encefálico. Aí aqui a gente vai ver mais detalhes, tá? Aqui a gente tem o cérebro. O tronco encefálico, que a gente acabou de falar, essa região aqui, ela é dividida em mesencéfalo, ponte e bulbo, o tronco encefálico. Aqui, ó, tá bem destacado. O mesencéfalo, primeira porção, a ponte e o bulbo, certo? Depois eu vou falar mais também da função de cada um deles. E a medula espinhal já tá aqui, ó, acontecendo aqui, ó, dentro passa por dentro da coluna vertebral, tá? Isso aqui é tudo sistema nervoso central. O encéfalo, né, o cérebro, ele é dividido em porções. A gente pode dividir aqui, ó, na parte do cérebro, aqui tem o tálamo, o hipotálamo. Isso aqui é o corpo caloso, tá? E aqui a gente já tem o cerebelo. O cerebelo, ele possui mais neurônios até do que o próprio cérebro. Ele tem um agrupamento de neurônios ali muito grande, o cerebelo, tá? E ele é responsável pela manutenção do equilíbrio, pelo controle do tônus muscular, pelos movimentos involuntários, pela aprendizagem motora. Então ele tem N funções, certo? Se a gente fosse dividir o cérebro, pode dividir em 2 partes: telencéfalo e diencéfalo. Tá? Telencéfalo são vermelha, diencéfalo essa porção verde. O tronco encefálico nessas 3 porções que eu já falei para vocês, e aqui também tem um detalhe mostrando. A função do bulbo é extremamente importante, porque ele controla a respiração. A nossa respiração ela acontece, quando for ver a parte respiratória, eu vou explicar mais detalhadamente a mecânica ventilatória. Mas ela acontece pela contração de musculatura esquelética. Lembra quando a gente viu o tecido muscular? A gente viu que tinha 3 tipos.
musculatura lisa, que está nas vísceras, por exemplo, no intestino, no estômago, né? E a contração é involuntária. Tem musculatura esquelética, estriado esquelético, que é esse aqui que aparece vermelhinho, que é contração voluntária. Tá aqui, eu estou mexendo meu braço, eu estou mexendo meu braço. Estou andando, eu estou mexendo minha perna. Eu mando. Minha língua também, músculo esquelético, eu estou falando. Entendeu? É contração voluntária. E tem a musculatura estriada cardíaca, certo? Que é uma musculatura estriada, mas é de contração involuntária. Eu posso até tentar aumentar minha frequência cardíaca, mas eu preciso, por exemplo, fazer uma atividade para tentar aumentar essa frequência cardíaca. Mas eu não preciso ficar assim, bate coração, bate coração, bate coração, bate coração, bate. Não. Né? Eu não preciso fazer isso. A mesma coisa é a respiração. A gente não precisa ficar pensando, tenho que respirar, tenho que respirar, tenho que respirar, tenho que respirar. Não, a gente simplesmente respira, desde o momento que a gente nasce. Por quê? Só que o pulmão, ele tem musculatura? Tem, uma musculatura lisa, ela é controle involuntário, a gente não consegue controlar isso. E o que acontece com a respiração, ela acontece decorrente da contração de músculos esqueléticos, da contração do diafragma e dos músculos intercostais, que são os músculos que ficam aqui, ó, do dia a dia, da nossa vida, é pela contração da musculatura intercostal e pela contração do diafragma, que fica aqui, ó, logo abaixo. Quando eles contraem, eles movimentam a caixa torácica e o pulmão acompanha. Mas aí eu vou dar mais detalhe para aquele ventilador quando a gente chegar. A gente vai ficar falando isso aqui e a gente tem uma parte só para discutir isso. Além desses, quando a gente dá a respiração forçada, aqui ó, esternocleidomastoideo, esse aqui ó, também participa. Elevando mais ainda as costelas para cima. Quem controla essa contração em relacionamento dessa musculatura, não do esternocleidomastoideo, não, diafragma e intercostais, é o bulbo. É como se ele fosse um marca-passo, um marca-passo do coração, só um marca-passo para a respiração. Quando eu tampo o nariz para, tipo, vou tapar o nariz para não respirar, certo? Vai acumulando CO2, porque eu elimino o CO2 na minha respiração, né? Vai acumulando CO2 no meu corpo. E existem sensores ao longo do meu corpo que percebem esse acúmulo de CO2 e mandam a informação para onde? Para o bulbo. Aí o bulbo recebe a informação que eu estou tendo um acúmulo de CO2, o que ele faz? Ele força a musculatura, diafragma e intercostais a contrair, obrigando eu a respirar. Ele é formado por duas categorias de nervos distintos. Os cranianos, que saem do encéfalo e transmitem mensagens motoras ou sensoriais, e os raquidianos, que saem da medula espinhal e absorvem o estímulo no ambiente. O sistema nervoso periférico pode ser voluntário ou autônomo. A gente divide o sistema nervoso periférico em simpático e parasimpático. Eles normalmente são antagonistas. Se o simpático estimula o parasimpático, corta o efeito. O sistema simpático ele é muito associado à resposta de luta ou fuga, também no reino animal. Uma presa e um predador. A presa percebe a presa do predador, ela ativa o quê? O sistema simpático. É sangue passando nela para correr, certo? Nesse momento ela vai digerir a comida? Óbvio que não. Entendeu? Então o simpático normalmente quem se pode fazer? Gente, tem que pensar o seguinte: nosso corpo, nosso cérebro não tem só neurônio, a gente tem outras células que estão lá, mas a principal é o neurônio. A gente tem o astrócito, que ajuda na nutrição do neurônio, do oligodendrócito. O oligodendrócito, que é essa célula aqui, ela faz a bainha de mielina do axônio do neurônio. Nos axônios que são com bainha de mielina, né? Vocês sabem o que a bainha de mielina faz? A bainha de mielina funciona como uma fita isolante. Vamos pensar que o axônio é um cabo de energia elétrica, certo? Aí eu boto fita isolante aqui, pulo um pedacinho, boto fita isolante aqui, pulo um pedacinho, boto fita isolante aqui. Só que diferente do cabo de energia elétrica, a energia passada através do cabo, no caso do neurônio, a energia, né, o impulso nervoso, ele só consegue passar onde não tem bainha de mielina. A bainha de mielina funciona como um isolante. O impulso nervoso ele é saltatório. Chegou aqui, o impulso ele pula para cá, pula para cá, pula para cá, pula para cá. Por que isso? Para ser mais rápido.
Esses pontinhos, né? Isso aqui você não achar, você não achar, mas É meio cinza. eu não tô achando que bater foto. É meio cinza. Cadê o celular? Você tá cinza. O outro? É. Olha, esse aqui é o Não, quê? é nesse não. Esse é o outro, Nesse aí cinzentado. eu tentei colocar nessa lente, Ah, desses microfones não acho que não marcou nenhum neurônio. Nessa imagem aqui não marcou nenhum neurônio, não. Tava mais astróxico. E aí a gente tem a lâmina de cerebelo. Gente, observa aí o cerebelo. A substância cinzenta no córtex, tá? Substância branca aqui, ó. Na região mais medular. Substância cinzenta pega isso aqui tudo. Substância branca. E aí a gente tem as camadas. Camada molecular, camada de células de Purkinje. Nessa imagem aqui, ó, também é cerebelo com nitrato de prata. A gente tem aqui, ó, marcado. Cerebelo tem aí também. Feixes nervosos ou fascículos. Cada feixe é formado por vários axônios. A lâmina tá ruim aqui, Marcos. Quebra-cabeça. Esse aqui E a circulação pulmonar, tá? Circulação sistêmica e a circulação pulmonar é a circulação entre o coração e os pulmões. E sistêmica que pega o resto do corpo. Aí como é que acontece? Por exemplo, eu perguntaria isso. Se você para mim uma pergunta chave dessa parte seria isso. O percurso que o sangue faz, o que é circulação sistêmica, o que é a circulação pulmonar. Para mim são coisas básicas desse assunto, certo? Nosso coração tem 4 cavidades. Aqui, 2 átrios e 2 ventrículos. Os ventrículos estão a parte de baixo, os 2 átrios e as cavidades superior. O sangue ele circula aqui dentro sem contato, sem se misturar. O sangue venoso, o sangue arterial, sem se misturar. Uma coisa também, todo o sangue que passa pelas veias é pobre em oxigênio? Verdadeiro ou falso? Falso. Exatamente. É falso porque a veia pulmonar carrega sangue oxigenado. O sangue arterial em todos os cantos ele é rico em oxigênio? Também é exceção. A artéria pulmonar carrega sangue pobre em oxigênio. O sangue chega ao coração sempre por veias e o sangue sai do coração sempre por artérias. Ele chega sempre por veia e ele sai sempre por artéria. Vocês estão vendo que entre um átrio e um ventrículo a gente tem uma válvula, certo? Essa válvula aqui é a válvula tricúspide, porque ela tem 3 pontas, certo? Ela se conecta na musculatura e ela fecha isso aqui para impedir o retorno do sangue, para o sangue seguir o percurso certo. Do lado de cá tem a válvula mitral ou bicúspide. Do lado de cá. Porque ela tem 2 pontos de contato, ela tem 2 cúspides, certo? Por isso o nome. Que fecha essa passagem aqui. Então vem as veias aqui, as artérias grandes aqui, a artéria aorta, que sai do ventrículo esquerdo, e a artéria pulmonar que sai do ventrículo direito. Então também tem uma válvula, parece uma meia-lua. Tá dando pra ver? Uma válvula, depois eu vou mostrar para vocês vão conseguir ver melhor. Válvulas chamadas válvulas semilunares. Elas garantem que o fluxo não vai voltar das artérias para os ventrículos. Essas em azul estão representando as artérias. A artéria pulmonar e veia cava aqui. Aqui a gente tem a artéria aorta, essa vermelha, certo? E a veia pulmonar está representada aqui, ó, por essas aqui, ó, da lateral aqui. Tá? As veias pulmonares. Vamos começar pela veia cava. O sangue chegando ao coração pobre em oxigênio. Então o sangue chega pelas veias cava, certo? Desemboca aqui, ó, no átrio direito. Do átrio direito, quando o átrio
válvulas semilunares e sair pela aorta. Na aorta, ó, ela se ramifica em uma parte para irrigar o sangue e outra parte para irrigar todo o corpo. Conforme o sangue vai passando ao longo do corpo, ele vai deixando o oxigênio para as células e vai captando o CO2 do metabolismo da célula. Vai deixando nutriente, vai captando restos metabólicos e aí ele vai vindo de volta para desembocar no átrio direito. Isso é esse percurso é batata. É o básico do básico. Nucleada, com o núcleo central, certo? Ela tem as estrias, porque é um tecido muscular estriado, cardíaco, contração involuntária. A gente já viu isso quando a gente viu a parte da musculatura. Músculo esquelético está associado aos ossos, que permitem o nosso movimento. Músculo também estriado, células alongadas, núcleos periféricos, contração voluntária. Gente que comanda. O músculo liso, que a gente já conhece também, que está nas nossas vísceras, no intestino, no estômago, nos vasos sanguíneos, no pulmão. Célula fusiforme, núcleo central, não tem estria, por isso que é o nome de músculo liso, contração involuntária. Tá? Você tem a lâmina aí de músculo cardíaco com os díscolos intercalares, é a número 64, é a última lâmina aí. Vocês podem agora tentar olhar e identificar os díscolos intercalares direitinho, que é o que marca essas escadinhas. No momento que uma célula muscular encontra com a outra, forma esses díscolos intercalares. É um ponto de junção das duas células. E aí dá pra ver. Isso é o que marca. Vocês verem mais, se tiver o díscolo intercalar, é tecido muscular cardíaco. Também ao longo do epitélio, não teria identificado, né? Tem glândulas mucosas. Esse cílio é da célula. A célula possui cílios. Sim, mas ele é tipo do lado de dentro ou do lado de fora? Quando o diafragma contrai, ele desce. Quando ele desce para cá, ele não está ampliando o espaço da caixa torácica? Concordam comigo? Quando os intercostais, que são esses músculos que ficam aqui, ó, entre as costelas contraem, eles elevam a costela. Por isso, quando ele inspira, a caixa torácica sobe. Expira e a caixa torácica desce. Quando ela sobe, porque os intercostais, quando contraem, eles puxam a costela para frente. O diafragma, quando contrai, ele desce. No que acontece isso, o pulmão acompanha esse movimento. Ele expande. E como o coração, vocês têm que identificar isso aqui. Eu já expliquei para vocês isso aí. Eu vou de novo distribuir os corações para vocês tentarem identificar aí. Aqui a face é voltada para o externo, as faces pulmonares, que são os lados dele voltados para os pulmões, e a face diafragmática, que é a ápice do coração, que é voltado para o diafragma. Então é fácil, é de acordo com a localização para onde ele está voltado, né? Sulcos, essas divisões aqui, ó, gente, entre um ventrículo e o outro, entre um átrio e o outro, vocês também conseguiriam ver aqui essas marcações, mas aí está mais difícil de ver. Pulmonar direita, face pulmonar esquerda, face diafragmática voltada para o diafragma, face esternocostal, voltada para o osso ali, ó, do externo, tá? Anatomicamente, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, as 4 cavidades do coração. Nosso coração é tetracavitário, tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Tem animais que só tem 3 cavidades, tem animais que só são 2 cavidades, o nosso é tetracavitário. As válvulas que existem, válvula tricúspide, que é essa válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito, tricúspide, porque ela tem 3 pontos ali, 3 cúspides, né, de ligação muscular para poder fechar. E a válvula mitral ou bicúspide, que é essa aqui, ó, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, tá? Ver a divisão direitinho, os sucos que separam os lóbulos direitinho aí. Tem gente que ficou com o direito e gente que ficou com o esquerdo. Dá pra ver neles aí. O direito. Tem 3 lóbulos. E a adventícia, certo? A composição dela vai variar de um vaso para o outro. E a artéria e veia são os principais vasos. Primeira coisa que vocês já notam aqui, a veia tem uma válvula. As veias maiores têm válvulas internamente. Vocês imaginam o porquê dessas válvulas? Alguém tem que imaginar? Vamos virar. Imagina a veia que sobe aqui, ó, da nossa perna e vai vir lá no meu pé e vai subir isso aqui tudo, poder voltar
coração, não é isso? Ele não circula tudo. O sangue, quando ele tem que subir lá da minha perna para o coração, ele está vindo contra a pressão atmosférica. Ele tem que subir. A pressão não manda lá para baixo, tem que subir. O que faz esse sangue subir? A contração da minha musculatura esquelética, quando eu ando, quando eu caminho, faz assim, ó, vai meio que bombeando a veia. Quando o sangue passa, por exemplo, desse espaço, ele está aqui, apertou aqui, empurrou ele para cá. Ele não consegue voltar porque está fechado. Impede o retorno desse sangue para cá. A válvula garante o fluxo unidirecional até o coração. Garante que o sangue vai seguir um caminho só de ida até o coração, ele não vai voltar. Porque eu estou andando, contraindo. Aí eu peguei e parei, meu músculo relaxou. Aí imagina se não tivesse a válvula, o sangue ia voltar. Eu ia acabar tendo um acúmulo de sangue nas pernas. Ele não ia falar. Mas não é só as veias da perna que tem, não. Vem do corpo todo. Nossas veias maiores, as maiores, têm a válvula para garantir essa direção. A diferença na composição. A artéria, todos os vasos têm túnica íntima, todos os vasos. Desde o capilar até a artéria, todo mundo tem túnica íntima. A túnica média, nas artérias, ela é mais espessa e ela é composta de uma camada de elastina, porque a artéria tem capacidade de fazer isso aqui, ó. Estender e voltar. Estender e voltar. Porque ela pega o sangue vindo do coração, com uma contração ventricular muito forte. Se ela não tivesse essa elastina na composição dela, ela não conseguiria estender e voltar. É por isso que jorra o sangue. Ela poderia romper com a pressão que o sangue vem do coração. Quando o ventre contrai, a pressão é muito forte. Muito forte para uma veia, né, gente? Um vaso. Muito forte. Se a artéria não conseguisse fazer isso e voltar, e isso não tivesse essa elasticidade, ela poderia romper na hora que o ventrículo contraísse e empurrasse aquele monte de sangue para ela. Certo? Então ela tem essa composição. As artérias grandes têm muita elastina para fazer isso. A pressão das artérias ela é pulsada. Você medir nas artérias, ela é assim. A pressão na veia ela já é mais linear. Certo? A túnica média da veia ela já é mais fina do que na artéria. Porque a veia ela não recebe. O sangue não passa na veia com pressão muito alta. Ela não recebe. O sangue sai do coração por artéria. Ele chega ao coração por veia. Então, às vezes, elas já estão recebendo sangue com muita pressão. Pelo contrário, a pressão já saiu, já foi na artéria, circulou o corpo, ele já vai perdendo a pressão ao longo do... que ele vai caminhando pelo corpo. Certo? Aí outra diferença, a túnica externa que é adventícia. A túnica adventícia é tecido conjuntivo. Ela dá mais resistência ao vaso. Na artéria é mais fina. Porque a artéria, se fosse o vaso, se tivesse muita túnica adventícia, ele não conseguiria fazer esse movimento que ela faz. Né? Já a veia é uma camada mais espessa na veia. A gente, vocês coletam o sangue da veia. A veia você consegue penetrar, veia, não consegue. Então, galera, foi isso a aula, tá? Infelizmente, meu celular descarregou e não deu tempo de finalizar. Mas é isso aí. Deixa o like de vocês, comente, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos.